aumentar, fazendo um favor? Viu agora? Agora sim. Vou aumentar. Agora sim, pastor. Sim? Vamos ver se não vai cortar a ligação. Não, acho que não. Muito bem. Desligam as câmeras de vocês, criança, que daí não fica travando, tá bom? Para nós ouvir o pastor. Isso, acho que agora vai ficar bom. Ficou melhor? Sim. Oi, Rubem. Oi. Como que está a programação? Quanto tempo a gente tem para conversar? Pode ser a gente pode terminar 8 e pouquinho, tanto que o senhor, que eles... Eu acho que até 8 horas, 8h10, por 8h15, não tem problema, não. Tá tranquilo, eles entraram agora também. Então tá. Então acho que não vai ser muito cansativo. Não, não vai não, pode ficar tranquilo. A gente tem ideia de quantos não vão participar? Por enquanto tem 11, mas está entrando mais, daqui a pouco entra mais. Tem 11 crianças. A gente tem uma perspectiva de quanto? Umas 15, 20? 26. 26? Isso. Então vamos aguardar um pouco mais, né? Então eu estou aguardando, estou conversando aqui com eles. Agora que vocês estão com a câmera desligada, agora ficou melhor. Podem deixar desligado, que daí não fica travando, tá bom? Eu já conectei aqui um outro cabo direto do modem, mas mesmo assim ele quer dar uma travadinha. Mas era o que eu estava falando aqui para eles. Que é muito bom a gente poder ter esse momento só da gente aqui com o pastor, que ele pode responder todas as nossas perguntas, tirar nossas dúvidas, né? Porque todos nós temos. A tecnologia trouxe essa facilidade para nós, né? Pois é, isso que eu falei para eles. É muito bom isso, sabe? A gente poder, mesmo com toda essa pandemia, com toda essa situação que a gente está passando, a gente não vai precisar, né, ficar longe, né, dos ensinamentos do pastor, tudo. O pastor está aqui junto com a gente. Isso que é muito bom, é muito gratificante isso. A gente não vai perder esse vínculo, mesmo que não são todos que não estão indo na igreja. Alguns estão indo sábado e domingo, mas a maioria das vezes, né, fecha tudo, depois abre tudo, fica essa coisa. Tem pessoas que têm pessoas na família com restrição, né, acabam não indo também. Isso, é verdade. Quem falou aí que o pastor Hélio consagrou quem? Eu não vi. Eu. Quem? Davi. Eu quem? Davi. Davi. Consagrou quem? Minha prima. Que legal, viu só? Tá vendo cada um? Na aula passada, o pastor Maurício entrou, alguma criança ali também falou que foi consagrado por ele. Que bom, né? Vocês estão vendo? Que bom. Mas, muito bem. Pode falar, pastor. Vamos aguardar um número maior, né? Para a gente já começar, porque senão eles começam... É verdade, vamos aguardar. Pega pelo meio, aí fica... Vamos aguardar um pouquinho mais, então. Porque como foi combinado 19h30 com eles... Não, eu pedi para eles entrarem 7h15, que daí a minha ideia era deles estarem todos já, né? 7h30 já estarem todos aqui. Foi 7h15 que eu combinei com eles já por causa disso mesmo. Olha o Davi falando que a prima dele já está com 17 anos, Davi. 17 anos já, hein, Davi? Um bom tempinho, né? Bastante. Oi, quem está falando aí? Eu não sei quem que é esse que colocou o apostólico feliz. Eu não sei quem que é que está falando. Eu também não sei. Você não sabe, João Guilherme? Está falando oi, tudo bem? Eu falo oi, tudo bem, mas tem que saber quem é. Bom, já é um bom começo, né? Você ser um apostólico feliz. Porque ele está com a Santa Avó, com o irmão Aldo. E com todos nós que somos apostólicos também. Verdade.
Não, Davi, infelizmente o pastor não lembra, né? Porque são 17 anos atrás, é difícil de lembrar isso. Fala aí, Aninha. Oi, quem que é? Quer falar agora? Oi, Oi. é a Aninha. Ah, é você, Ana? Tudo bem? E com vocês? Tudo ótimo, né, pessoal? Tá tudo bem, né? Tudo bem, pessoal? Uhum. Ah, maravilha. Sim. Sim. Vamos aguardar só mais um pouquinho, mais uns minutos, para a gente começar. Mas acho que se tinha já uma programação para 19h15, Rubem, a gente pode começar porque provavelmente quem podia já acessou, né? Talvez. Eu também acho, sabe, pastor? Porque eu coloquei 7h15 mesmo, né? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um profeta de... Acho que se nós pensarmos em história religiosa... Pastor? Oi. O senhor trabalha há quanto tempo como pastor? Eu comecei em 82, então nós estamos aqui há 37 anos. Né? Nossa, quanto tempo. Faz um pouquinho tempo. Mas graças a Deus para mim foi muito gratificante, né? Porque quando eu comecei, eu era bem jovem, pouco conhecimento, mas aquela vontade de fazer algo diferente, né? Algo que não era todo mundo que se prontificava a fazer, porque normalmente naquela época, quando nós começamos, as pessoas pensavam muito que o pastor tem que ser uma pessoa de mais idade, que tem mais conhecimento, que tem mais vivência, mais experiência, né? Mas naquele momento que eu escolhi ser pastor, eu fui recompensado pela escolha que fiz, porque nesses 37, 36 anos de pastorado, a gente evoluiu. Graças a Deus, a gente evoluiu por isso. Hoje, João, por isso hoje a gente tem uma satisfação muito de pedir para que aquela pessoa que tenha um dom, independente de qual idade tenha, né? Ela não precisa esperar ter 30 anos, não precisa esperar ter 40, 50. Hoje eu vejo, muitas vezes eu converso principalmente com os obreiros, que a gente espera mais que eles venham ser um pastor, né? A gente conversando com eles falam, mas eu tenho que me aposentar primeiro, eu tenho que primeiro construir a minha vida, estruturar a minha vida, e eu entendo que se você esperar, pode passar a oportunidade de você não fazer aquilo que Deus esperava que você fizesse. Então, por isso, acho que a gente tem que ter uma escolha. Quando ela chega, a gente tem que fazer a escolha, independente da idade. Por isso que na igreja a gente ensina que vocês, jovenzinhos, ainda começando as suas experiências, venha para o coro infantil, venha participar dos nossos encontros. Por quê? Porque você vai desenhando dentro de vocês o que vocês vão ser, né? Porque muitas vezes, eu, por exemplo, quando eu comecei, antes de ser obreiro, eu era corista, né? Mas naquela época nós éramos chamados de corista mirins. Então, a gente participava do coro infantil, mas eu percebia que aquilo que eu estava fazendo não era o meu melhor. Então, por isso, eu fiquei pouco tempo no coro infantil, acho que eu fiquei dos 9 até os 11 só. Depois eu não quis mais o coral, porque eu entendia que eu não tinha o dom para cantar, eu não tinha o dom para tocar no instrumento. Meus pais compraram instrumento, eu não conseguia aprender, né? Então, mas aí foi passando o tempo, quando eu cheguei numa certa maturidade,
é que eu entendi que realmente eu tinha que ser obreiro. Aí, aos 16 anos, eu fui ser obreiro, 17 anos eu comecei a viajar com os pastores, que naquela época, o obreiro que queria ser um pastor, o irmão Aldo autorizava a gente viajar com o pastor, como auxiliar. Então, a gente viajava, eu comecei a viajar com eles, aí eu viajei um ano como auxiliar, e depois eu pedi para o irmão Aldo que eu queria ser, era pastor mesmo, que estava definido. Aí ele autorizou eu fazer uma viagem como pastor, depois eu fiz o teste, e comecei em janeiro de 82, fiz a primeira reunião. Mas a gente vamos tratar aqui de um assunto que eu sei que vocês precisam ter como conhecimento, até mesmo para influenciar nas escolhas que vocês vão fazer quando chegar o momento, né, de vocês, porque nós temos Ruby, a gente tem os jovens, a faixa de idade dos jovens. Ele está sem som. O quanto? Desliga o microfone agora, Ana, para a gente ouvir aqui. O pastor está falando. Oi, pastor, eu não entendi, travou. Tá. Eu perguntei qual é a faixa de idade dos meninos, das meninas. Então, isso que eu estava falando aqui agora. Tem várias adolescentes, na verdade, que estão aqui. Tem uns que não estão querendo entrar porque diz que é só para as crianças aqui, mas não é só para as crianças. Não. Por exemplo, eu tenho a Laís ali, que é a mais nova. Ela tem 5 anos, vai até 14, 15 anos aqui no coral infanto-juvenil. É o coral infanto-juvenil. Ele vai do infantil ao adolescente. Então fala para todos aí que entrarem, não é questão de... como eu falei antes, né? Servir a Deus não tem idade. Então, não é porque você tem 18 anos que você não pode estar num encontro em que temos jovens, né? Jovens adolescentes, jovens ainda infantis, mas um serve de espelho e um serve de apoio para o outro. Esses mais novos vão ver os mais velhos participar, se envolver com o trabalho. E, então, por isso que esse de maior idade, um pouquinho mais, 18, 17, ele precisa estar presente sim, porque ele é um exemplo para os menores, né, para eles olharem e perceberem que eles podem ser também úteis à obra de Deus. Sim. Mas, então, gente, eu queria perguntar para vocês, quem é que conhece a história do profeta Moisés? Quem conhece? Alguém conhece? Eu conheço. Você conhece, Davi? A Camille? Foi a Camille que falou? Camille que falou. Você conhece, Camille? Eu lembro que ele foi o profeta que veio livrar o povo do Egito, né, da escravidão. Isso mesmo. E vocês têm uma ideia de quanto tempo foi que ele iniciou esse trabalho? Ninguém tem ideia de quanto tempo faz que Moisés iniciou esse trabalho para livrar um povo, preparar o povo de Deus? 40 anos. 40? Faz um pouco mais, Davi. Um pouco mais. 60. Não. Bem mais. Olha, eu vou falar para vocês. Faz muito tempo mesmo, porque Moisés, ele, segundo a história, né, porque a gente não tem registros, mas os historiadores fizeram os levantamentos, e eles entendem que Moisés, ele fez esse trabalho de tirar o povo lá do Egito, né, e levar até a Terra Prometida, lá para os anos de 1200 a 1400 antes de Cristo. Ou seja, antes de Jesus nascer, 1300 anos, mais ou menos, antes. Então, vejam, Jesus nasceu faz 2021 anos, né? Que Jesus vai completar agora em dezembro, 2021 anos que Jesus nasceu.
E Moisés, ele nasceu mais de 1.300 anos antes disso. Então, o santo profeta Moisés, se nós formos somar as duas eras, a era cristã, que é aquela era depois de Cristo, e a era antiga, que é aquela era antes de Cristo. E vocês sabem por que tem essa divisão de era cristã e era antiga? Alguém sabe por quê? Ninguém sabe. Era cristã depois de Cristo. Isso, era cristã depois de Cristo. Porque, assim, até nessa época, o povo mais desenvolvido era o povo romano. E eles ainda não tinham inventado um calendário, ou seja, não era contado os dias, os meses, os anos para o povo romano. O povo grego já contava, mas o povo romano, que foi o povo que dominou essa época, eles não contavam ainda os tempos. Então, quando Jesus nasceu, Jesus foi um fato marcante para a sociedade daquele tempo. E aí, os historiadores, depois que, fazendo a história, eles entenderam que tinha que fazer um marco, ou seja, de quando nós vamos passar a contar? Aí, eles se entenderam, os historiadores da época, e colocaram o início de toda a história, a nova era, a partir do dia do nascimento de Jesus. Então, daí para frente, surgiu a era cristã. E aí, aí tinha aqueles fatos, né, aquelas coisas que já haviam acontecido antes. Eles falaram, e aí, como nós vamos conversar? Como nós vamos falar quando o fato aconteceu antes de Cristo ter nascido? Aí eles falaram, então, isso vai ser, a gente vai voltar de Cristo para trás, até chegar até o fato que nós vamos narrar. Então, por exemplo, Jesus nasceu no ano 0 da era cristã. E Moisés, ele nasceu 1.200, 1.300, 1.400 anos para trás da era que Jesus nasceu, do momento que Jesus nasceu. Então, por isso que há essa divisão. Era cristã a partir do marco 0, que é o nascimento de Cristo, e a era antiga, que é tudo que aconteceu antes de Jesus nascer. Então, Moisés, ele nasceu nessa época, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo nascer. Se hoje nós olharmos, por exemplo, e somarmos uma idade dos nossos pais, dos nossos avós, para dar esses 1.200 anos, nós precisaríamos de, por exemplo, umas 100 famílias nascendo na sequência, para então chegarmos a 1.000 e poucos anos, porque normalmente uma família ela se mantém com a mesma raiz 90, 100 anos. Então, se você pensar em uma quantidade de tempo para você ter a ideia do tamanho, você vai somar quantas famílias para trás teríamos que ter para chegarmos de Jesus a Moisés. Mais ou menos 1.300 anos, portanto, mais ou menos umas 150 gerações para então chegarmos no nascimento desse santo profeta, que foi maravilhoso. Alguém sabe dizer de que povo esse santo profeta nasceu? Quem eles eram descendentes? Camille, você sabe? Não, alguém sabe? Alguém sabe? Não. Então, o profeta Moisés, ele é descendente da primeira povoação do mundo. Então, ele era da tribo de Levi. Então, por quê? Porque o seu pai, que era Arão, e a sua mãe, que era Jequebede, eles eram descendentes da tribo de Levi. Aquelas tribos antigas que Deus dirigia antes, né, da formação do povo em conjunto. Eram tribos separadas. Então, Moisés, ele é descendente dessa tribo de Levi. E ele
Nossa, parece que vai chover por aí. Mas ele nasceu nessa época, mais ou menos, como eu lhes falei, e engraçado que o nascimento desses santos profetas, ele foi, assim, um nascimento escolhido. Alguém saberia dizer qual é a palavra que a gente poderia utilizar para dizer dessa escolha de Deus para o nascimento desse santo profeta? Alguém saberia dizer como nós podemos chamar essa escolha de Deus? Crença? Não, a gente chamaria predestinação. Então, a escolha que Deus faz para nós, né? Para mim, para você, Camille, para você, Ana, para você, Maísa, para você, Márcia, para Lourdes, Davi, para nós todos, é predestinação. Ou seja, Deus, ele, ao nos criar, né, e nos permitir nascer, gerados nos corpos de nossos pais, eles nos dão uma predestinação. E o maravilhoso desse profeta, que nós estamos aqui conversando um pouco, é que ele nasceu predestinado para dirigir um povo para Deus. No nosso tempo, aqui, no tempo que nós vivemos, quem que vocês têm certeza que nasceu predestinado para dirigir um povo? Irmão Aldo. Irmão Aldo? Maravilha, exatamente. Então, vamos pensar um pouquinho por que o santo profeta Moisés foi predestinado e o santo irmão Aldo também. Vejam que a história do profeta Moisés, ela começa mais ou menos assim. Na época em que ele nasceu, a população escrava, que era a população dos hebreus, e eles tinham saído das terras dele e eles não possuíam terras. E então, quando eles chegaram no Egito, os faraós aprisionaram todos eles, porque como eles não tinham terras, eles não tinham propriedades, e usavam a mão de obra deles para fazer trabalhos que os egípcios não queriam fazer. Então, quando eles chegaram lá, eles foram escravizados, mas eles eram um povo muito mais fértil do que o povo egípcio, porque o povo egípcio era mais velho, era um povo mais antigo, né? E então, o povo hebreu estava crescendo muito. E ao ponto de, naquele momento, ser um povo maior em quantidade do que os próprios povos do Egito. Então, o faraó havia determinado que teria que haver um controle de natalidade. Alguém sabe dizer o que é um controle de natalidade? Quantas pessoas nascem? Essa é a quantidade, exatamente. O controle é assim, nasce tantos dentro de tal período. Então, esse é o controle que o rei fazia. Então, ele entendeu que não podia nascer tantas pessoas, porque não ia comportar, não haveria alimento para todos, não haveria condições de vida para todos. Então, aquele faraó, ele determinou que o povo hebreu, quando nascesse uma criança de origem judeia, ela tinha que ser avaliada se ela ia viver ou se ela ia morrer. Ou seja, se o faraó ia permitir que elas nascessem e vivessem, ou não ia permitir que elas nascessem e vivessem. Então, vocês imaginam que naquela época havia muita ruindade no coração das pessoas. As pessoas tinham tanto ruindade que eles achavam que podiam determinar: esse pode morrer, esse não pode viver. Então, aí aquele faraó, ele pôs como regra que as crianças masculinas hebreias que nascessem teriam que morrer, não poderiam viver. E então, Moisés, ele nasceu exatamente nessa época. E ele, ao nascer, então, a mãe dele, né, e, aliás, voltando um pouquinho atrás, aquele faraó havia dito para todas as parteiras, que eram as mulheres que cuidavam do nascimento das crianças, ele havia dito: olha,
Se nascer, quando nasceu, você verifica se é menino ou se é menina, e se for menino, você não deixa com a mãe, você traz para que nós sacrifiquemos. Então, havia essa ordem. Então, a mãe do profeta Moisés, quando nasceu Moisés, ela, sabendo dessa ordem, sabendo dessa lei que estava no país, ela não chamou aquelas pessoas que eram como enfermeiras hoje, né? Então, que cuidavam do nascimento das crianças, ela não chamou, ela teve o nascimento do seu filho sozinha, sem o auxílio de ninguém. E então, quando Moisés nasceu, ela viu que era um menino, então ela disse, eu não vou apresentar esse menino. E ela guardou o menino, foi cuidando dele sozinha, em casa, e ele foi crescendo. Quando ele chegou aos 3 meses de idade, ele já era uma criancinha grande, já chorava forte, e não tinha mais como a mãe dele esconder. Aí vocês sabem o que a mãe dele fez para cuidar dele? Ela colocou ele numa cesta, colocou num rio um marzinho, Isso. E daí ele foi lá para outro faraó, Isso, muito bem. que virou príncipe. Então, Camille, então quando a mãe dele viu que ele era um menino, então ela pegou lá um cesto, né, que era feito de cipó, era feito com aquele cipó, tipo, hoje nós chamamos de vime. Aí, aquele cesto, pegou o cesto, colocou um pouco de piche, que é uma tinta muito grossa, né, que era feito de petróleo, e aí colocou aquele piche naquele cesto para vedar, né, para não entrar água, e colocou o bebezinho dentro. E aí, quando ela sabia que lá nesse rio que a Camille e o Davi falou, qual era o nome do rio mesmo? Alguém sabe? Rio Nilo. Isso, o Rio Nilo, que existe até hoje, né? Então, aí lá no Rio Nilo, ela sabia que a princesa, a filha do faraó, portanto, tomava banho todas as tardes naquele rio. Então, a mãe de Moisés teve uma ideia. Ela falou assim, eu vou colocar o bebê dentro de um cesto na hora que a princesa estiver tomando banho. E aí a filha, a irmã de Moisés, né, a outra filha dela, que era uma criada da princesa, ela ficou incumbida de uma tarefa. Alguém sabe qual era a tarefa dela? Não sabe? Ela ficou vigiando o cesto para garantir que ia até a princesa? Isso, Camila, isso mesmo. Então, a tarefa dela era cuidar do irmãozinho que ia ficar ali na água e não tinha certeza do que ia acontecer. Então, a irmã de Moisés, ela estava lá com a princesa, mas olhando o lugar que a mãe dela ia colocar o cesto. E aí, quando a mãe dela colocou o cesto ali, a irmã de Moisés chamou a atenção da princesa. Falou, olha lá no rio, o que será aquilo? Aí a princesa estava dentro da água, ela já foi até lá na beira da margem daquele rio e viu a cesta, né? Ela disse, nossa, é um menino hebreu. Aí a irmã dele falou assim para a princesa, minha senhora, a senhora quer que eu vá chamar uma hebreia para tomar conta do bebê para a senhora? Aí, quer dizer, ela já deu uma sugestão, né, para a princesa. A princesa falou, muito bem, faça isso. Aí a irmã de Moisés chamou a própria mãe de Moisés e disse para ela vir. Ela veio, aí quando a princesa pegou o cesto e entregou para ela, disse, olha, tome conta dele e tudo que precisar eu lhe pagarei. Então, a mãe de Moisés teve a autorização real para poder cuidar de Moisés. E ela foi criando Moisés até ele completar 18 anos. Quando ele completou 18 anos, ela teve que entregar de volta para a princesa, porque a princesa havia adotado o Moisés como seu filho. Então, quando ela foi entregar, ela deu o nome de Moisés. Alguém sabe dizer por que Moisés? Porque das águas o tirei. Isso, exatamente. Então, Moisés em grego significa das águas tirado. Então, a princesa deu o nome de Moisés porque ela quis dizer, tirei da água esta vida. Então,
Aí, gente, o que vocês entenderam nessa história que eu estou contando para vocês? Eu estou mostrando a predestinação, a escolha de Deus. Deus precisava que Moisés vivesse, Deus precisava que Moisés viesse a desincumbir uma tarefa especial num tempo mais à frente, num tempo mais remoto, e então ele predestinou, ele cuidou, ele zelou para que Moisés chegasse àquela fase em que ele pudesse cumprir essa tarefa que o pai precisava que ele cumprisse. Assim, meninos e meninas, meus queridos irmãos, assim foi com o Santo Irmão Aldo. Alguém sabe dizer como foi a predestinação do Santo Irmão Aldo, a exemplo da predestinação do Santo Profeta Moisés? Ele era sobrinho da Santa Avó. Exatamente. A predestinação do Santo Irmão Aldo foi nascer numa família que já tinha alguém também designado por Deus para uma tarefa especial. Então, naquele momento em que o Santo Irmão Aldo nasceu, a Santa Avó Rosa ainda não era o consolador da promessa de Cristo, mas ela já era alguém escolhida por Deus com uma tarefa especial. Então, por isso que nós falamos que o irmão Aldo nasceu predestinado, porque nosso Deus escolheu para que ele nascesse numa família que já tinha também alguém escolhido para uma tarefa especial. Isso é predestinação. Então, voltando à história antiga do santo profeta Moisés, ele, então, foi educado por essa rainha dos 18 aos 25 anos, mais ou menos. Ele foi educado por alguém que tinha cultura, por alguém que tinha conhecimento e, principalmente, por alguém que tinha condições financeiras para dar a ele a melhor base para que ele, então, pudesse desincumbir um trabalho, desincumbir uma missão tão especial, que era a de livrar um povo, de liderar um povo, de guiar um povo para o nosso Deus. E ele viveu, como eu lhes disse, com a rainha, lá na corte real, né, até mais ou menos 25 anos de idade, segundo consta a história. E alguém sabe como se deu o chamado desse profeta para vir cumprir ou desincumbir a missão especial que o pai havia criado? Alguém sabe dizer como foi o chamado? Ele não foi chamado lá que tinha uma árvore lá que pegou fogo, aí ele chegou perto dessa árvore, né, e Deus começou a falar com ele? Isso mesmo, isso aí, Camille. Exatamente. Ele estava pastoreando, porque ele havia casado, ele já tinha formado família, e ele estava cuidando. Pastorear significa cuidar do rebanho. Então, ele estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, né? O Jetro, ele estava lá cuidando desse rebanho que eles cuidavam, de animais, e aí, ele sozinho, cuidando daquele rebanho, algo chamou a atenção desse profeta querido e maravilhoso por Deus, para nós também, e ele, então, cuidando daquele rebanho, ele olha em uma certa direção ali no monte em que ele estava, e ele vê uma árvore que ela tinha fogo, mas ela não se consumia, porque você sabe, quando a gente coloca fogo numa lenha, numa madeira, ela vai se consumindo, e aquela árvore, ela queimava, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção dele, e ele foi mais próximo, né, para ver por que aquela árvore queimava e não se consumia. Aí ele ouve uma voz. Pastor, também Moisés, naquela árvore que pegava fogo, ele não podia pisar na areia, na terra lá, né? Com sandália, ele tinha que pisar descalço. Exato. Porque era sagrado. Então, mas porque a área que era habitada por um anjo era considerada uma área sagrada, né? Tinha que haver respeito.
E aí, não sei se vocês sabem hoje, por exemplo, qual é o povo que mantém ainda esse costume, esse hábito de não pisar nos lugares sagrados calçados? Alguém sabe dizer? Qual é o povo que ainda cultiva esse hábito? Árabes? Não. Os árabes, eles só não pisam no solo sagrado dos templos, né? Mas tem um povo que, para ele, todo lugar que se considera sagrado não deve ser pisado calçado. Esse é o povo japonês. O povo japonês, quando eles estão num lugar, qualquer lugar que seja considerado sagrado, não só os templos, não deve estar calçado, e aí eles colocam uma sapatilha, né, por sobre o calçado, para poder pisar naquele lugar que eles estão. Então, por isso, também, nós apostólicos devemos, quando estamos nos templos, nos comportarmos de forma muito especial, muito reverente, né? Por isso, quando, numa reunião, a gente não deve ficar conversando, a gente não deve ficar distraído, a gente não deve ficar brincando, né? Porque lugar sagrado tem que ser respeitado. Então, aí vamos voltar aí ao profeta Moisés. Por que então, quando aquilo lhe chamou a atenção, ele se aproximou do local e ele precisou retirar, então, as suas sandálias, para não pisar naquele solo, para mostrar respeito àquilo, porque quando ele se aproximou daquele fogo, aquele fogo emitiu uma voz que disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, estou aqui, Senhor. Isso foi o chamado desse profeta de Deus, né? Agora, alguém lembra de como foi o chamado do santo irmão Aldo? Esse foi o chamado do santo profeta Moisés. Ele, vendo aquela árvore que não se consumia, tirou o seu calçado, se aproximou e Deus falou com ele. Como foi o chamado do irmão Aldo? Pela Santa Avó. O chamado foi pela Santa Avó. Muito bem. Então, vou contar para vocês um pouquinho como foi o chamado do nosso querido pastor e profeta, o santo irmão Aldo. A semelhança, né? A semelhança do chamado desse profeta. O santo profeta Moisés viu o anjo de Deus, né, que veio falar com ele em nome do Pai, na forma daquele arbusto, né, que não se consumia. Já o nosso santo irmão Aldo, ele, como nós sabemos, foi criado pela Santa Avó Rosa, foi educado pela família, junto com a Santa Avó Rosa. Então, ele tinha uma admiração muito grande pela Santa Avó Rosa. E, então, um certo momento, a Santa Avó Rosa precisou fazer uma viagem daqui de São Paulo para visitar o estado de Pernambuco, né? Então, a Santa Avó Rosa precisava, porque ela já era uma senhora de idade, ela não dirigia, então ela precisava de alguém que levasse, porque naquela época não tinha o conforto de transporte coletivo, de ônibus, como nós temos hoje, de uma cidade para outra. Então, quem queria viajar tinha que ter seu carro próprio, né, para viajar de uma distância longa para tão grande assim como São Paulo a Recife, no Pernambuco. Então, tinha que ter um veículo próprio. E a Santa Rosa também, ela não tinha carro, e ela precisava fazer a viagem. Então, ela convidou o irmão Aldo, né, para fazer essa viagem com ela. E o irmão Aldo foi. E no trajeto em que ele estava fazendo aquela viagem, o veículo veio sofrer uma avaria, né, quebrou o veículo que era do irmão Aldo. E aí eles estavam num lugar que não tinha recursos mecânicos, né, para consertar o veículo, e o irmão Aldo precisou fazer ali uma coisa de emergência, cortou uma árvore, amarrou ali naquele eixo do veículo que tinha quebrado, e para chegar no destino, somente a graça de Deus, né, podia fazer isso. Então, o irmão disse para a Santa Avó Rosa, tia, a senhora vai orando, porque a senhora é uma santa e Jesus vai te ouvir. Esse foi o que chamou a atenção do irmão Aldo, foi o chamado dele, né? Ele vê uma santa em ação. Assim como o santo profeta Moisés viu um anjo em ação e o chamou para a tarefa especial, o santo irmão Aldo também, ele viu uma santa em ação, que era a Santa Avó Rosa, que já tinha a incumbência de ser a chefe da doutrina da nossa igreja,
em ação, ele vendo esse anjo, que é a Santa Rosa, ele recebeu o chamado. O coração dele se convenceu de que ele precisava servir a Deus, que ele precisava fazer algo sempre de grande valor, de mais valor ainda, para Santa Rosa. Então, o chamado do irmão Aldo foi essa viagem que a Santa Rosa fez algum tempo antes, né, dela deixar o corpo físico e passar a exercer no corpo espiritual o ministério de Consolador. Então, vejam, sempre há semelhança entre o chamado dos profetas de Deus. Se nós quisermos analisar o chamado da Santa Rosa, nós também vamos ver essa semelhança de um anjo trabalhando para que o homem veja esse anjo trabalhar e se convença de que esse anjo está falando em nome de Deus, em nome do Pai, nos chamando para uma missão. Pastor, Oi. É verdade que Moisés quase sacrificou o filho dele para provar que era fiel a Jesus? Não. A história... Quem que falou? Foi a Aninha. Então, a história, ela aponta nessa direção. Mas não foi com o profeta Moisés. Agora, me falha o nome do profeta que teve que fazer esse sacrifício, né? Que apresentar o filho, mas Deus não permitiu que fosse feito esse sacrifício, né? Eu não consigo lembrar agora o nome do profeta que teve que viver essa sensação, mas Deus não permitiu, não. Mas, para Moisés, o sacrifício dele foi exatamente esse que nós estávamos contando, né? Ele deixar a sua família, porque quando ele viu ali a sarça, né? A árvore queimando, que naquela chamava sarça, ele vendo a árvore queimando, Deus o chama e diz que ele tem uma missão a cumprir. Alguém sabe dizer o que é que o santo profeta Moisés disse para Deus quando Deus, através daquele anjo, falou que ele tinha que fazer a missão de ir até o Egito e tirar o seu povo da escravidão? Alguém sabe o que o santo profeta Moisés disse para Deus? É porque os israelitas estavam obrigando eles a trabalhar? Como eu disse, né? Naquela época, os povos mais fracos, os povos que não tinham poderes econômicos, eram dominados pelos povos mais fortes. Então, se você era de uma nação que tinha mais dinheiro, que tinha mais recursos, que tinha mais tecnologia, que tinha mais conhecimento, você tinha direitos sobre outros povos. Então, o povo egípcio era um povo mais antigo, era um povo de mais tempo, portanto, de mais cultura, de mais conhecimento, de mais tecnologia. E esse povo egípcio escravizou por muitos anos os hebreus, né? Então, eles dominavam o outro povo, e quando você, naquela época, como tinha a questão da escravidão, a pessoa era escrava por quê? Ela tinha que trabalhar para o outro apenas pela comida, apenas pelo alimento. E nessa época, o que era de mais valor? Era a propriedade. Quem tinha terras, então tinha poder. Então, se você tinha terra, e você podia pegar outras pessoas e colocar na sua terra, e essas pessoas iam trabalhar para você, cuidando da terra, plantando, cultivando, colhendo e entregando para você, para o rico, para o proprietário, o produto daquele seu trabalho. Por isso que eram chamados escravos, porque eles não tinham direitos a reivindicar. Ele não podia dizer, não, eu trabalhei, isso é meu, eu não vou dar para ninguém. Eles trabalhavam, colhiam tudo o que tinham, levavam para o dono da propriedade dava para eles aquilo que eles queriam. Por isso que hoje nós chamamos de escravos as pessoas que nessas condições viveram muitos anos. Então, o povo hebreu, ele viveu escravo do povo do Egito dessa maneira.
Eles trabalhavam, cultivavam, cuidavam dos seus rebanhos, mas quando era a hora de colher, quando era a hora de comer aquilo que eles cuidavam, eles primeiro levavam para o proprietário, que eram as pessoas ricas, as donas que possuíam as terras, levava para lá, e eles é que tinham o direito de dizer, ó, você vai ficar com essa quantidade, você vai comer isso, você vai se alimentar disso, você vai se alimentar daquilo. Então, por isso que esse povo era escravo. E o povo hebreu, que era um povo descendente de Davi, de Levi, das tribos de Deus, de José, de Jacó, de Abraão. Então, esse povo estava vivendo nessa condição escrava. Alguém sabe dizer por que esse povo chegou a ficar escravo do povo egípcio, já que o povo hebreu, era um povo de origem divina? Não sabe? Sabe por que esse povo ficou escravo dessa maneira? A semelhança do que nós vivemos hoje. O povo esqueceu de Deus. O povo esqueceu dos ensinamentos. Aquilo que Deus ensinou para aquele povo deixou de ser importante. Então, ao eles esquecerem de Deus, Deus não pôde mais proteger, Deus não pôde mais amparar, Deus não pôde mais ajudar, não pôde mais inspirar. Então, eu quero dizer para vocês, para nós, quando nós queremos de Deus algo, quando nós queremos de Deus a proteção, o amparo, a inspiração, nós precisamos nos preocupar se estamos obedecendo, se estamos fazendo a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. E sabe por que nós devemos fazer isso? Porque Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele nos pede é coisas boas. Deus nunca nos pede coisas ruins. Deus pede para que nós sejamos justos, Deus pede para que nós sejamos verdadeiros, Deus pede para que nós sejamos honestos, Deus pede para que nós sejamos fiéis. Então, vejam, são só coisas boas. Deus nunca pede para os seus seguidores que seja ruim. Então, mas aquele povo hebreu que estava escravo do povo do Egito, eles haviam esquecido. Mas, felizmente, vejam, meus queridos irmãos, felizmente, eles não tinham esquecido tudo. Tanto é que Deus, mesmo assim, se preocupou em preparar alguém que pudesse ir lá fazer com que eles saíssem daquela condição de escravos e viessem viver numa condição mais favorável para aquele povo. Então, Jesus, nosso Deus, né, naquela época, preparou esse profeta, disse para ele, olha, vai até lá e livra o meu povo da escravidão. Aí, eu havia perguntado para vocês, né, o que é que Moisés tinha dito? Ele disse, mas Senhor, quem sou eu para ir até lá no Egito, chegar diante do faraó e dizer para, olha, meu povo, o meu Deus, disse que o meu povo não pode ser mais escravo de vocês. Eu vou tirar meu povo daqui e vou levar para uma outra terra. Então, o profeta falou isso para o anjo, e o anjo disse... Aliás, o que o anjo disse para o profeta quando ele disse isso? Alguém sabe? Tem a ver com a história do cajado. Alguém sabe a história do cajado? Ele mostrou que o seu cajado podia virar uma cobra. Isso, então, veja, o anjo disse para ele, o que é que tens na tua mão? Ele mostrou que ele tinha o cajado, o cajado era uma ferramenta que eles usavam para indicar a direção para onde o rebanho tinha que ir. Então, quando você estava cuidando daquele rebanho de ovelhas ou de gado bovino, então você estava cuidando daquele rebanho, você tinha que apontar para o animal a direção. Aí eles usavam aquele cajado para fazer a direção que o animal devia se dirigir. E Moisés tinha um cajado daquele, né? Então, quando Moisés estava com aquele cajado na mão, o anjo perguntou, o que é que tens na mão? Ele mostrou, é um cajado, é uma vara. Então, aí o anjo disse, jogue-a no chão. Quando ele joga aquela vara no chão, o que acontece mesmo? Alguém lembra? Vira O cajado vira uma... Isso, meninos, isso, menina. Ó, ele joga aquele cajado no chão e ele vira uma cobra. E aí, quando aquela cobra está serpenteando ali no solo, né, o anjo fala para Moisés, pegue-a. E aí ele, mas como que eu vou pegar uma serpente? Ela vai me picar, ela vai me ferir. E aí ele se retém para não pegar aquela serpente. Aí o anjo diz, pode pegar. Aí ele confiou na palavra do anjo e ele leva a mão até a serpente e
quando ele toca naquela serpente, ela novamente volta a ser a vara, volta a ser o cajado que ele tinha em mãos. E o anjo diz, é assim que você vai convencer ao faraó que Deus está lhe enviando. E, meus irmãos, isso também aconteceu com o irmão Aldo. Ele também, quando recebeu a incumbência da Santa Rosa, olha, Aldo, eu preciso de ti. Foi assim que a Santa Rosa disse para ele, Aldo, eu preciso de ti na obra que nós estamos realizando para Jesus, para Deus. Aí o irmão Aldo disse, mas quem sou eu? Como que eu vou cuidar desse povo se eu sou um dos mais novos aqui na igreja? Como que eu vou ser o dirigente? Aí a Santa Rosa disse para ele da mesma forma que o anjo. Quem que era ele? E aí o irmão disse para a Santa Rosa, depois quando a Santa Rosa explicou para ele o que queria fazer, o irmão disse, tá bom, tia, eu vou ajudar a senhora, mas uma coisa eu não quero fazer. Eu nunca vou pregar para a igreja. Vejam, o que é isso? Assim como o santo profeta Moisés disse para o anjo que ele não tinha condições, o irmão disse para a Santa Rosa também que ele também não tinha condições. Isso hoje, meus queridos irmãos, nós chamamos de humildade. A humildade do profeta diante do anjo impediu com que ele se sentisse capaz de agir e liderar um povo desde o Egito até uma terra que ele também não sabia, que ele também não conhecia, mas que ele deveria liderar esse povo do Egito até essa terra em que o povo pudesse viver livre, sem o controle de faraós, sem o controle de um outro povo. Então, tinha que ser uma terra que ainda não era habitada, tinha que ser uma terra que ainda não tinha donos, não tinha proprietários. Então, e Moisés não sabia onde estava essa terra, né? Então, a humildade do santo profeta Moisés fez com que ele entendesse que ele não tinha condições. Então, a humildade do irmão Aldo também, a humildade dele impediu que ele se sentisse capaz de dizer para a Santa Avó, não, tá bom, eu vou assumir a missão de primaz, eu vou assumir a missão de profeta, eu vou dirigir esse povo e nós vamos ser vencedores. O irmão disse, não, vó, eu posso, para a senhora, minha tia, para a senhora eu faço qualquer coisa, mas eu nunca vou poder pregar. E vejam que ele foi o que mais pregou. Nós temos assinados pelo irmão Aldo mais de 3.000 boletins. Só ele pregando e ensinando a vontade de Deus para nós, da mesma maneira que o profeta Moisés teve que fazer, né? Porque ele foi instruído, né? Ele foi dotado de um poder maravilhoso. E o poder dele era pegar uma árvore, pegar um cajado e transformar esse cajado numa serpente, pegar a serpente de novo e transformar ela novamente no cajado. E ele, com esse poder, ele foi, né, realizou a missão. É claro que a história é muito longa, não dá tempo da gente ficar trabalhando a mesma história por muito tempo, mas vocês vão lembrar disso, porque nós já ouvimos bastante vezes a história desse profeta, que ele conseguiu, né? Ele foi lá no Egito, fez a palavra, pregou, ensinou, e quando chegou o momento, ele conseguiu convencer o faraó, que era Ramassés, o faraó da época, ele conseguiu convencer esse faraó e tirou o povo do Egito. Mas ele precisava provar para aquele povo que ele era um profeta de Deus, né? Alguém sabe dizer como foi que ele provou para o povo que ele era um profeta de Deus? Ele enviou as 7 pragas. A história, vamos esclarecer um pouquinho. A história fala dessa questão das 7 pragas, né? Mas o que provou para aquele povo que Moisés era um profeta de Deus foi que na travessia daquele deserto, né? Da travessia daquele deserto, ele abriu o Mar Vermelho. E teve a abertura do Mar Vermelho, que foi o momento mais bonito, né? O momento mais épico, o momento mais comentado. Teve também a hora que ele precisou fazer aquela rocha no meio do deserto, gerar água para que todos tomassem. Teve também aquele momento que ele teve que fazer nascer do céu, cair do céu o maná para as pessoas comerem. Vejam,
Deus sempre cuidando do povo dele. E assim também na história da nossa igreja aconteceu. O irmão Mauro, com o passar do tempo, quando ele assumiu a condição de nosso profeta, quando ele assumiu a posição de nosso primaz, ele foi gradativamente nos provando que ele era um profeta de Deus, nos dando a graça, nos dando o ensinamento. Alguém sabe contar aí uma graça que que o seu familiar recebeu do Santo Irmão Mauro? Alguém sabe? Alguém tem alguma história? Ninguém lembra? Uma graça que recebeu? Vocês nunca receberam uma graça de Deus? Vamos lembrar assim. Quem que recebeu aí? Eu tenho certeza que vocês receberam. A gente tem a graça de Deus todos os dias. Isso, exatamente. O fato de você levantar, viver bem, estar em comunhão com a família, comunhão com o pai, com a mãe, é ter a graça de Deus. Mas em alguns momentos mais específicos, né? Quando você está lá na escola, lembra, Camille? Quando você está na escola lá fazendo o seu trabalho, vem uma prova muito difícil, o que você faz? Você não curva a sua cabecinha lá e fala, Santa Avó, me ajude aqui, irmão Mauro, para que eu tire uma nota que seja aprovada, que eu seja aprovada, para que eu tire uma boa nota, que eu consiga resolver essa questão. Você não faz isso? Isso é uma graça de Deus. Isso é um amparo do Santo Irmão Mauro. Não é isso, Camille? Você queria falar alguma coisa? É sim. Exatamente. Então, essas graças é que nos faz, que nos convence do poder de Deus operando na nossa igreja e principalmente na nossa vida, assim como Deus operou essa graça, esses milagres na vida desse santo profeta. Então, meus queridos irmãozinhos, eu quis trazer um pouco da história desse profeta que é do conhecimento, é do domínio público, né? Porque está os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada foi escrito por esse profeta, são escritos e ensinamentos dele, mas o que foi o maior feito desse profeta? Alguém sabe dizer qual foi o maior feito dele? Fala, João. Qual foi o maior feito do profeta Moisés? Vou lembrar para vocês. O João, acho que não está conseguindo falar, não é, João? Mas, então, o maior feito dele foi que ele deixou escrito a vontade de Deus. E esse escrito, a vontade de Deus sintetizada, está nos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos do Antigo Testamento foi o santo profeta Moisés que escreveu. Por isso, ele é tão importante para a história religiosa, porque ele escreveu um conceito de vida. Nos 10 mandamentos está um conceito de vida. Aí, depois que Jesus veio cumprir a sua missão de Salvador e Redentor da humanidade, ele sintetizou esses 10 mandamentos, que também é uma lição de vida pregada e ensinada pelo Santo Irmão Mauro. Alguém sabe dizer como foi sintetizado os 10 mandamentos do profeta Moisés? Em 2. Muito bem, Davi. E qual é o primeiro deles? Alguém sabe dizer? Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Isso. O primeiro mandamento nosso Senhor Jesus, ele sintetizou assim: amarás ao teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E é isso que o irmão Aldo sempre nos pede, não é isso? O irmão Aldo, através das mensagens do boletim, através das mensagens dos hinos que vocês cantam, que nós cantamos, através das mensagens dos pastores, através da mensagem do programa Hora Milagrosa, ele sintetiza sempre esse conceito: amar a Deus com todas as nossas forças. Ou seja, a gente não pode desviar forças, né? Economizar forças para amar a Deus. A gente tem que colocar toda a nossa força e principalmente nosso cérebro para trabalhar. Por que amar a Deus? Qual é o benefício que eu vou receber se eu amar a Deus?
qual é o privilégio que eu recebo quando eu amo a Deus, né? Aí, é claro que aí ele sintetiza aqui amar a Deus com todo o coração. Depois ele diz amar ao seu próximo como a si mesmo. Alguém sabe dizer por que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Porque se a gente fazer o mal a alguém, tipo, ele vai querer fazer mal a... tem um ditado que é assim, faça aos outros o que querem que faça com você. Exatamente. Tipo, faça o bem, recolha o bem. Isso, Davi. Então, vejam mesmo. Por exemplo, você vai levantar de manhã e vai puxar as suas orelhas para ver se você se vai doer ou não? Não, né? Você vai querer trabalhar de graça para os outros sem receber nada? Não, né? Você vai querer que as pessoas falem mal de você? Não, né? Então, veja, eu quero para mim, eu levanto de manhã, agradeço a Deus pela noite, e eu quero para mim um dia bom, um dia abençoado, um dia iluminado, um dia maravilhoso. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, amai ao seu próximo como a ti mesmo, então, se eu quero um dia bom para mim, se eu quero um bom dia maravilhoso para mim, eu devo também, na minha oração matinal, dizer para Deus, meu Deus, abençoe o Davi, abençoe a Lourdes, abençoe a Marisa, abençoe a Camille, abençoe a vida do João Guilherme, da Ana Cristina, da Rúbia. Então, se eu fizer assim, eu estou... Tá muito ruim, tá travando muito. Tá travando? Mas aí é a internet, né, Davi? Para os outros está travando também? Não. Não, é a internet, Davi. Não. Não? Maravilha. Então, mas tem paciência que vai melhorar a internet, porque deve ser oscilação local. Até muitas vezes pode ser a minha também, né? Mas como para os outros não está travando, então deve ser a sua que está travando, Guilherme. Mas paciência, vai tentando ouvir aí, se Deus quiser, melhora logo. E vamos terminar logo daqui a pouco também, né? Porque senão vocês vão ficar muito cansados e o restante é melhor a gente deixar para uma outra hora. Mas então, eu estava lembrando que Jesus sintetizou os 10 mandamentos do profeta Moisés exatamente por isso. Porque se eu quero para mim o bem, e querendo isso também para o meu irmão, a vida será melhor para todos. Então, o que Deus, através dos ensinamentos do irmão Maldo nos dias de hoje, quer é que todos tenham uma vida razoável, uma vida boa, uma vida feliz. Então, meus queridos irmãos, eu desejo para vocês uma vida maravilhosa e principalmente um final de semana perfeito. Eu queria saber, antes de nós encerrarmos, se alguém tem alguma pergunta especial e queira que eu responda. Se não, a gente deixa para a sequência da história até para uma outra oportunidade, para não ficar muito cansativo. Não é isso, Rúbia? Isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Oi? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vocês estão aí? Uhum. Maravilha. Então, olha, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E antes de nós nos despedirmos, eu queria fazer uma oração. Vamos fazer a oração todos juntos? Vamos lá? Então, tá. Gente, fecha os olhos e vamos repetir o que eu falar, tá bom? Vamos lá. Santo Irmão Alto, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade que nos ofereceu. Estarmos juntos, pensando na grandeza de tê-lo em nossa vida. Assim como no passado, o povo hebreu teve um grande profeta, um profeta que os defendeu, um profeta que os ensinou, um profeta que os orientou para uma vida boa com Deus. O Senhor, irmão Mal, tem nos orientado, tem nos protegido, tem nos auxiliado a viver. Queremos pedir-te, Santo Irmão Mal, que o Senhor abençoe e proteja a nossa vida, nos dê saúde, nos dê o amparo e a felicidade que queremos. E essa felicidade passa pelo que o Senhor proteja, ampare nossos pais, nossos irmãozinhos, nossos familiares, nossos amigos, nossa sociedade. Proteja, irmão Aldo, a nossa igreja.
faça com que todos nós saibamos dar valor ao bem maior que possuímos, que é ser filho de Deus nesse tempo tão difícil, nesse momento tão terrível que a humanidade está vivendo. Nós te pedimos, ó irmão Mauro, em nome de Deus, em nome de Jesus, da Santa Rosa, olhai com misericórdia, olhai com bondade, com amor para toda a humanidade. E aonde houver um coração, onde houver uma alma clamando por Deus, clamando por misericórdia, o Senhor possa lá estar auxiliando, ajudando para que eles possam reconhecer a presença de Deus e também se reconciliar e também viver aquilo que nós vivemos hoje sobre os seus ensinamentos. Queremos pedir, irmão Mauro, que o Senhor ampare e proteja a todos nós como uma família, a família apostólica. Amém. Está assim, meus queridos, eu acho que nós aqui podemos encerrar nosso encontro e torcer para que essa pandemia acabe logo e a gente possa se encontrar fisicamente, né, presencialmente, em outros momentos. Não é isso, gente? Então, agora, pessoal, vamos agradecer o pastor Hélio. Foi muito linda a mensagem dele, muito mesmo. Vamos agradecer. Podem ligar o microfone e agradecer o pastor. E esperamos ele numa próxima vez. Obrigada. De nada, gente. Obrigada. Obrigado, pastor. Vocês gostaram da mensagem? Sim. Obrigado, pastor. Obrigado. Muito linda, né? A mensagem do pastor. Muito importante, maravilhosa essa mensagem. Não é? É verdade, Nicolas? Você gostou, Nicolas? Eu gostei, mas eu tô com saudade da igreja. Tá com saudade da igreja, meu amor? Logo a gente vai para a igreja. Chegar lá, cantar um hino, dar uma saudadona da igreja. Agora, nós vamos só no sábado. Sábado você vai? Amanhã a gente já vai, então. Que bom. Você vai? Mas logo a gente já vai estar lá cantando, né? Nosso coral, bem gostoso, né? Logo. Pode ter certeza. Mas então tá bom, então vamos. Tá bom. Gente, Vamos despedir do pastor, né? foi um prazer Mas, enorme. senhor, Foi um prazer enorme estar com vocês. Que a Santa Rosa ampare e proteja a cada um e seus familiares. E até breve. Isso, até breve, né? O pastor vai voltar em breve para conversar com a gente, dar essas mensagens maravilhosas, né? Então, tá bom. Até mais, gente. Até mais, pastor Hélio. Um abraço para todos. A Márcia está mandando um abraço para vocês também aí. Obrigada para ela também. Até a próxima. Um abraço para todos. Tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Muito linda a mensagem do pastor Hélio, né? O prof também gostou bastante. Também. Então, dá uma saudade da igreja, né? Sim. Você tem saudade? Todo mundo sente, né? Mas logo a gente vai poder voltar para a igreja, vai estar bem legal. Todo mundo com saudade de todo mundo. A gente vai se encontrar e vai ser bem gostoso. Ô, professora, Oi, amor. o meu tava travando um pouquinho no começo da aula. Só um pouquinho. Eu acho que deve ser a internet, porque todo mundo hoje em dia está usando a internet, né, para fazer aula, para pessoal da faculdade, pessoal da escola, tudo usando, daí começa a travar. A minha aqui hoje não travou, graças a Deus não travou. Mas hoje entrou menos criança do que a semana passada. Mas eu acho, depois ficou melhor, João? Você conseguiu ouvir bem? Sim, oi, bem. Né? Uhum. Então, a gente vai encerrar a nossa aula, porque já é 8h30. Foi bastante, né? Mas foi bom, né? Porque,
a gente não está indo, não são todas as crianças, todos os pais que estão indo para a igreja. Então, é muito bom a gente ter uma mensagem ao vivo no lar da gente, né? E aprender dos profetas, e os pastores que vão vindo agora, eles vão falar assim também, dos profetas, de Jesus, da Santa Avó, do modo, vai ser bem legal a nossa aulinha, vai ser bem divertida, vocês vão poder fazer pergunta, que o pastor vai estar ali só para atender vocês, para tirar as dúvidas de vocês, e isso é muito bom, é muito legal. A prof acha muito importante isso para vocês poderem ter uma base da doutrina nossa desde pequenininho, para vocês saberem tudo. E então, a prof estava falando para vocês logo no início sobre a nossa... A prof estava falando sobre as aulas de canto e de música que vão começar no modo híbrido, tá bom? A mamãe vai falar quem vai poder ir para a igreja, aí a prof vai montar um grupo, conforme a quantidade de criança que for, aí a gente vai fazer um grupo 1 e o grupo 2, tá bom? Aí um vai num dia e o outro vai no outro dia, para não haver a aglomeração, tá bom? E aí, os que não puderem mesmo ir na aula de música, aí vai assistir em casa. A prof vai passar lá da igreja para vocês assistirem em casa. Vocês não vão ficar sem a aula de canto, a aula de música, tá bom? Aí a prof vai perguntar lá no grupo, vai colocar esse informativo lá no grupo e as mamães vão ver, vai ficar a critério delas para ver o que elas acham melhor. Vai ficar em casa ou vai poder participar. Vai ser um dia da semana que vai ter essa aulinha de canto e de música, tá bom? Isso é para a semana que vem, que a prof vai ver certinho, tá bom? Para a semana que vem. Então, tá bom. Agora a prof vai terminar, então. E espero que vocês tenham gostado, que vocês acatem tudo isso que o pastor Hélio falou, que é muito importante. E que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Quem puder ir para a igreja, pode ir. Tá bom? E quem não puder, tenha paciência e assiste de casa, junto com a mamãe e o papai, tá bom? Combinado, pessoal? Então, tá bom. Beijos, ficam com Deus e bom final de semana, tá bom? Tchau. Tchau, bom final de dia. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, João. Tchau. Tchau. Bye, bye.